Hollywood, o berço dos maiores sonhos e dos talentos que encantam o mundo. Um lugar onde os holofotes brilham. Mas por trás deles, às vezes se escondem histórias que poucos imaginam. Histórias que misturam poder, glamour e segredos sombrios. Harvey Weinstein, um dos nomes mais poderosos da indústria cinematográfica, foi responsável por lançar carreiras brilhantes e criar filmes icônicos que marcaram a história. Mas havia algo que poucos sabiam. Um lado obscuro envolto em silêncio por muitos anos. Hoje vamos mergulhar nos crimes que abalaram Hollywood e expuseram uma rede de abuso e poder. Uma história que trouxe à tona verdades que muitos preferiam manter escondidas. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso que perturbou Hollywood nos últimos anos. Mas antes de mergulharmos nesta história, eu preciso compartilhar uma dica incrível aqui com vocês. Vocês sabem que eu adoro sempre trazer o que tem de melhor no mercado para oferecer a vocês. E quem acompanha o canal sabe que eu adoro produtos que unem qualidade e tecnologia. E a Insider é referência nisso, todo mundo sabe. Recentemente eu descobri a Tech T-shirt deles, que é simplesmente fantástica, igual essa que eu tô usando aqui. Ela desamassa no corpo, não desbota e é perfeito para o dia a dia. E também tem muita praticidade. E a melhor parte é que a Insider já saiu na frente com as promoções do Black November, antecipando os melhores preços do ano. E tem mais, o meu cupom exclusivo Caixa de Pandora 15 garante 15% de desconto. Mas não só isso, sabe o que é melhor? Esse desconto é cumulativo com as promoções que já tem lá no site. Então você pode chegar até 40% de desconto no site da Insider. Então já acessa o link que está aqui no meu box de informações e no primeiro comentário fixado e faça as suas aquisições. E agora eu tenho uma dica também. Os estoques são limitados. Então se eu fosse você, eu já adiantava as compras. Essa é a chance perfeita para você garantir produtos de altíssima qualidade. Tem durabilidade e ainda você vai economizar muito. E claro que apoiando um parceiro do meu canal, você também estará apoiando o meu trabalho. Agora sim, vamos ao caso de hoje. Desde a criação dos primeiros estúdios, há cerca de um século, houve poucos executivos de cinema tão dominantes ou tão dominadores quanto Harvey Weinstein. Ele foi cofundador das empresas de produção e distribuição Miramax e Weinstein Company. E todo o seu trabalho de décadas, de fato, ajudou a definir a cultura popular. Ele colecionou 6 Oscars de melhor filme e produziu uma série de outros filmes que entraram para a história do cinema, como Sexo, Mentiras e Videotape, Pulp Fiction e Gênio Indomável. E até o programa de televisão que ele também criou foi o Project Runway. Em público, ele se apresentava como um cara liberal, um campeão das mulheres e também um vencedor de prêmios, não apenas artísticos, mas também humanitários. Isso porque, além de Hollywood, ele também exerceu sua influência como arrecadador de fundos para candidatos do Partido Democrata, incluindo Barack Obama e Hillary Clinton. E também foi um doador de fundos para o Partido Democrata durante longos anos. Ele organizou uma arrecadação de fundos para Hillary Clinton em sua casa em Manhattan para as eleições de 2016 que ela disputou contra o Donald Trump, e ele empregou também a Malaya Obama, a filha mais velha do ex-presidente Barack Obama, como estagiária em 2017. Durante o Festival de Cinema da Sundance, em janeiro de 2017, quando foi realizado uma versão das marchas femininas nacionais, Weinstein também se juntou a esse desfile. Ele combinou também um olhar aguçado para roteiros, diretores e atores promissores com estilo intimidador e até ameaçador de fazer negócios, gerando um misto de medo e gratidão nas pessoas próximas. Seus filmes ganharam mais de 300 indicações ao Oscar, e nas cerimônias anuais da premiação, ele foi mais agradecido do que quase qualquer outra pessoa na história do cinema, ficando apenas atrás de Steven Spielberg. Mas em meio a tanto sucesso, algo obscuro acontecia. Por mais de 20 anos, o Harvey Weinstein, que agora tem 72 anos, foi perseguido por vários rumores de assédio sexual e agressão. Seu comportamento tem sido algo que não é bem um segredo para muitos de Hollywood. Mas durante anos, poucas pessoas estavam dispostas a falar sobre isso. Muito menos permitir que um repórter usasse seus nomes por medo de nunca mais conseguirem trabalho no mercado.
E o Weinstein e seus associados usaram acordos de confidencialidade, subornos e também ameaças legais para conseguir calar suas vítimas. Asia Argento, uma atriz e diretora do cinema italiano, disse que não falou nada até o momento das denúncias que ocorreram contra ele, porque ela temia que o Weinstein a esmagasse. Ela também disse que ele já havia esmagado muitas pessoas antes. E por isso que histórias que ocorreram há mais de 20 anos nunca foram divulgadas até que foram em 2017. Os relatos retratam um dos produtores mais poderosos da indústria do cinema, o Harvey Weinstein, como sendo um homem que usava todo o seu poder para avançar contra mulheres jovens, contando com o apoio também da sua equipe jurídica para mantê-las caladas sobre esses episódios. E tudo isso aconteceu até 5 de outubro de 2017, quando o New York Times, em uma reportagem poderosa, revelou diversas alegações de assédio contra ele. E o artigo levou à renúncia de 4 membros do conselho masculino da Weinstein Company e também à demissão do próprio Harvey Weinstein. Nessa reportagem, o Mark Gill, ex-presidente da Miramax Los Angeles, quando a empresa era propriedade da Disney, disse que de fora tudo parecia dourado. O Oscar, o sucesso, o impacto cultural notável, porém nos bastidores era uma bagunça. E que essa foi a maior bagunça de todas, e ele estava se referindo ao tratamento que o Weinstein dava às mulheres. Dezenas de funcionários do Weinstein, de assistente e também de altos executivos que trabalhavam na sua empresa disseram que sabiam da conduta inapropriada enquanto trabalhavam para ele. Mas apenas poucas pessoas tiveram a coragem de confrontá-lo, afinal ele era um homem extremamente poderoso. Então ele conseguiu realmente impor uma espécie de código de silêncio. Os funcionários da Weinstein Company tinham contratos dizendo que não iriam criticá-lo ou então criticar aos seus líderes, de uma forma que poderia prejudicar a reputação empresarial, ou então a reputação pessoal de qualquer funcionário da empresa. E a maioria das mulheres que aceitaram pagamentos para ficarem em silêncio também concordaram com cláusulas de confidencialidade, proibindo que elas falassem sobre o que levou aos pagamentos. A maioria das mulheres envolvidas nos acordos do Weinstein arrecadaram entre 80 mil e 150 mil dólares. Essa história toda é extremamente complexa. 13 mulheres disseram que entre os anos 90 e 2015 o Weinstein as assediou ou então as agrediu sexualmente. 3 dessas mulheres, entre elas a Asia Argento e uma ex-aspirante à atriz chamada Lucia Evans, disseram que o Weinstein abusou delas. 4 mulheres disseram que sofreram toques indesejados que poderiam ser classificados também como assédio. Em uma gravação de áudio capturada durante uma operação policial do Departamento de Polícia de Nova York em 2015, o Weinstein também admitiu ter apalpado uma modelo filipina-italiana chamada Amber Gutierrez e descreveu como um comportamento ao qual ele estava acostumado. 4 mulheres citaram encontros nos quais Weinstein se expôs nu ou se tocou na frente delas. Além disso, 16 ex-executivos e assistentes das empresas do Weinstein disseram que testemunharam ou tiveram conhecimento de avanços sexuais indesejados em eventos associados aos filmes que ele produzia, e também no local de trabalho. Vários funcionários disseram que o Weinstein tinha um padrão de reuniões supostamente profissionais, que eram, na verdade, pretextos para fazer avanços sexuais em jovens atrizes e também em modelos. Todos os 16 funcionários disseram que o comportamento dele era amplamente conhecido, tanto na Miramax quanto na Weinstein Company. E outros funcionários falaram sobre a cultura de cumplicidade nos locais de trabalho do Weinstein, onde tinha inúmeras pessoas totalmente cientes do seu comportamento problemático, mas o apoiando ou então fingindo não ver o que acontecia. Além disso tudo, ele usava seus próprios funcionários para fazer as vítimas se sentirem seguras durante essas supostas reuniões de trabalho. Por exemplo, seus funcionários inicialmente ficavam presentes em uma reunião com a mulher com quem o Weinstein estava interessado, mas então ele dispensava o funcionário e ficava a sós com a mulher. 4 atrizes suspeitam que depois de rejeitarem os avanços do Weinstein ou reclamarem para representantes da empresa, o Weinstein as removeu de projetos ou então atrapalhou suas carreiras em outros filmes. Enquanto isso, ele frequentemente se gabava de plantar coisas na mídia sobre aqueles que falavam sobre qualquer coisa contra ele.
e com isso todos temiam suas retaliações. E esse foi o caso de Amber Gutierrez. Depois que ela foi à polícia denunciar o Weinstein, coisas negativas falando sobre o seu histórico de relações íntimas começaram a aparecer rapidamente nas páginas de fofoca de Nova York. Embora o Weinstein e seus representantes tenham dito que os incidentes eram todos consensuais, as mulheres que fizeram as denúncias dizem uma história muito diferente da dele. E agora eu vou contar em detalhes algumas dessas alegações contra Harvey Weinstein. E elas são extremamente pesadas e perturbadoras. Uma mulher chamada Lucia Evans uma vez foi abordada pelo Weinstein em um clube de Nova York em 2004. Ela na época tinha o desejo de ser atriz e, embora tivesse ouvido rumores sobre o Weinstein, ela acabou passando o seu número de telefone para ele nessa ocasião. O Weinstein, então, depois disso, começou a ligar para ela tarde da noite, ou então pedia que sua assistente ligasse para ela, pedindo para que eles se encontrassem. Ele então pediu para ter uma reunião com ela e falou que estaria ali também uma chefe de elenco, que também era uma mulher, e ela falou que dessa forma ela se sentiu segura para aceitar o convite dele. Quando a Lucia Evans chegou para a reunião, o prédio estava cheio de pessoas ali no local. Porém, ela foi levada para o escritório bem afastado, com equipamentos de ginástica e também com caixas de comida no chão, parecia mais um depósito. E o Weinstein estava lá sozinho esperando por ela. Ela citou que até a presença dele era intimidadora de alguma forma. Ele imediatamente a abajulou, mas também usou uma forma de rebaixar a mulher. Ele disse que ela seria ótima para o Project Runway, que é um programa que o Weinstein ajudou a produzir e mais tarde acabou estreando e sendo um sucesso, porém ela seria boa apenas se perdesse peso. Ele também contou a ela sobre 2 roteiros que ele estava fazendo, um de filme de terror e uma história de amor adolescente, e disse que um dos seus funcionários conversaria sobre isso com ela. E em seguida, após fazer todas essas promessas, ele a forçou a ter relações com ele. Enquanto ela tentava se opor àquilo, Weinstein tirou a parte íntima de dentro da calça e puxou a cabeça dela para baixo. Ela falou que tentou fugir, mas que talvez não tenha tentado o suficiente. Isso porque ela fala que não queria lutar com ele. Então ela meio que desistiu de se defender e cedeu às investidas. Ela disse o seguinte, abre aspas, essa é a parte mais horrível disso, e é por isso que ele tem sido capaz de fazer isso por tanto tempo com tantas mulheres. As pessoas desistem e então sentem que a culpa são delas, fecha aspas. Ela também contou que depois do ataque ele agiu como se nada tivesse acontecido. Após esse encontro, ela se encontrou com a executiva de elenco do Weinstein, que enviou a ela realmente esses roteiros. E ela também foi a uma das leituras de aula de atuação algumas semanas depois. Ela disse que para ela parecia na verdade todo um plano para mantê-la calada depois daquele abuso. E que depois disso, ela enfrentou problemas alimentares por anos. Já a Asia Argento, que nasceu em Roma, desempenhou o papel de uma ladra glamurosa chamada Beatrice no drama policial B-Monkey, que foi lançado nos Estados Unidos em 1999. E a distribuidora era a Miramax, uma das empresas do Weinstein. Mais tarde, a Argento disse que o Weinstein a agrediu enquanto eles estavam trabalhando juntos. Na época, ela tinha apenas 21 anos. E ela havia ganhado 2 vezes o equivalente ao Oscar italiano. A Argento disse que em 97, um dos produtores do Weinstein a convidou para que o que ela entendeu ser uma festa organizada pela Miramax em um hotel. Ela falou que se sentiu profissionalmente obrigada a comparecer porque ela estava trabalhando em um projeto dessa produtora. Porém, quando o produtor a levou para o andar de cima do hotel naquela noite, ela disse que não havia festa alguma. Apenas um quarto de hotel, com o Weinstein sozinho lá dentro. O produtor ainda disse para ela, nossa, chegamos muito cedo, e depois a deixou sozinha com o Weinstein. No início, ele foi bem solícito, elogiou o trabalho dela, e depois ele foi para um outro aposento. E quando ele voltou, ele estava vestindo apenas um roupão de banho e segurando um frasco de loção. Ele então pediu a ela para fazer uma massagem nele, e ela acabou aceitando. Ela conta que ele puxou sua saia para cima nesse momento e abusou dela. Ela falou que tentou lutar com ele, mas ele não parou. Em algum momento ela parou de lutar e fingiu estar feliz, porque pensou que era a única maneira de fazer aquele ataque parar. O fato de não lutar fisicamente com ele levou com que ela carregasse essa culpa por anos pelo que ela sofreu ali. Depois que tudo isso aconteceu,
ela falou a ele que ela não era uma garota de programa e ela conta que neste momento suas roupas estavam todas amassadas e sua maquiagem toda borrada. E ele começou a rir e disse que colocaria aquela frase em uma camiseta de forma irônica. Depois desse dia, estranhamente, ele continuou entrando em contato com ela, totalmente obcecado. E ele oferecia a ela sempre presentes bem caros. O que complica essa história, a própria Argento admite, é que ela eventualmente cedeu aos avanços do Weinstein e até se aproximou dele de alguma forma. Depois disso, eles jantaram juntos em outras ocasiões e ele realmente deu presentes a ela. E ela disse que depois disso teve relações sexuais consensuais com ele várias vezes ao longo de 5 anos. A primeira ocasião que isso de fato aconteceu foram vários meses após a primeira agressão que ela sofreu. E foi pouco antes do lançamento do filme Bee Monkey. Ela disse que sentiu que tinha que fazer aquilo como se fosse uma obrigação, porque ela tinha um filme saindo e ela não queria irritá-lo. Ela acreditava que o Weinstein poderia arruinar sua carreira se ela não obedecesse a ele. Anos depois, quando a Argento virou mãe, o Weinstein também se ofereceu para pagar uma babá para ela. E com isso ela disse que mais uma vez se sentiu obrigada a se submeter aos avanços dele. E claro que todo esse histórico afetou a credibilidade da sua alegação de abuso contra o Weinstein que ela fez mais tarde. No ano 2000, a Argento lançou Scarlet Diva, um filme que ela escreveu e dirigiu. No filme, um produtor corpulento, assim como Weinstein, encurrala a personagem interpretada pela Argento em um quarto de hotel e pede para ela uma massagem e tenta agredi-la. Depois que esse filme estreou com essa história sendo retratada, mulheres começaram a abordar a Argento dizendo que reconheciam o comportamento do Weinstein naquele personagem. E o próprio Weinstein viu o filme depois que ele foi lançado nos Estados Unidos e aparentemente se reconheceu naquele personagem. Segundo Argento, ele disse que estava arrependido por tudo o que tinha acontecido. Além dela, outras mulheres também deram declarações estranhamente semelhantes a essas alegações da Argento, e uma delas disse que o Weinstein a levou para um quarto de hotel sob o pretexto de uma reunião profissional. Ele então, novamente, vestiu um roupão e abusou dela. Depois ela falou que sentiu horror e vergonha por tudo que havia sofrido e pensou em ir à polícia, porém acabou desistindo por falta de provas. Essa mulher também continuou a ter contato profissional com Weinstein porque ela precisava do seu emprego. Em março de 2015, a Amber Gutierrez, que já foi finalista do concurso Miss Itália, conheceu Harvey Weinstein em uma recepção de um show que ele estava produzindo no Radio City Music Hall. O Weinstein se apresentou a Amber, que tinha 22 anos na época, e após o evento, a agência de modelos onde ela trabalhava enviou um e-mail para ela dizendo que ele queria marcar uma reunião de negócios o mais rápido possível com ela. Ela então foi até o escritório do Weinstein no início da noite seguinte com seu portfólio de modelo para mostrar a ele o book dela. E no escritório, ela falou que se sentou ao lado do Weinstein em um sofá para eles revisarem todo o portfólio e ele começou do nada a olhar para os seios dela e perguntou se eram reais. A Amber disse mais tarde aos policiais da Divisão de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York que o Weinstein então se lançou sobre ela, apalpando seus seios e tentando colocar a mão embaixo da sua saia enquanto ela pedia para que ele parasse. Ele então finalmente recuou e disse que o seu assistente daria a ela ingressos para um musical da Broadway que ele estava produzindo. Ele disse que a encontraria naquele musical naquela mesma noite, porém a Amber, em vez de ir ao show, ela foi até a delegacia de polícia mais próxima e relatou a agressão que sofreu. O Weinstein telefonou para ela mais tarde naquela noite, irritado por ela não ter comparecido ao musical, e ela atendeu a ligação enquanto estava sentada com os investigadores da Divisão de Vítimas Especiais, e eles ouviram tudo aquilo. E aí, finalmente, eles decidiram elaborar um plano. E era o seguinte, a Amber concordaria em ver o musical no dia seguinte e então se encontraria com o Weinstein. Porém, ela estaria usando uma escuta e tentaria extrair uma confissão ou então uma declaração incriminatória dele. E aí, no dia seguinte, a Amber encontrou o Weinstein no bar de um hotel e uma equipe de policiais disfarçados ficou ali por perto observando. E na gravação é possível escutar o Weinstein listando diversas atrizes que ele ajudou em suas carreiras. E ele oferece para Amber
os serviços de um treinador de dialeto. Em determinado momento da conversa, ele insiste para que ela suba com ele até o seu quarto de hotel e ela diz que não, e ele continua insistindo até ela aceitar. Ela então aceitou subir as escadas e ficar apenas no corredor do lado de fora do seu quarto. Ele então continuou pressionando para que ela entrasse no quarto e ela perguntou por que ele tinha palpado seus seios no dia anterior. E então ele diz que está acostumado com isso e que não faria aquilo novamente. O problema é que se o Weinstein fosse acusado apenas por esse crime, que ficou gravado, ele admitindo, provavelmente ele enfrentaria uma acusação apenas de abuso sexual de 3º grau, que é uma contravenção que teria uma pena de no máximo 3 meses de prisão. Além disso, conforme as investigações policiais prosseguiam e como esse caso foi parar nos portais de notícias, detalhes sobre o passado da Amber começaram a aparecer nos tabloides. Os meios de comunicação de fofocas relataram que ela, quando adolescente, fez outra alegação de agressão sexual contra um empresário italiano mais velho, mas depois se recusou a cooperar com os promotores no caso. E então, diante disso tudo, após 2 semanas de investigação contra Weinstein, o gabinete do promotor decidiu não apresentar acusações. Alguém bem próximo da Amber disse que depois que o gabinete do promotor decidiu não apresentar a queixa, ela aceitou um pagamento em troca de assinar um acordo de confidencialidade, que era altamente restritivo, incluindo uma declaração juramentada afirmando que os atos que ele admite naquela gravação nunca aconteceram. Então ela criou uma prova contra ela que impedia que esse caso avançasse. E esses acordos do Weinstein eram usados em várias ocasiões favoráveis a ele. Agora, falando de outra acusação, uma atriz francesa chamada Emma de Kaunis diz que conheceu Weinstein em 2010, em uma festa do Festival de Cinema de Cannes. Poucos meses depois, ele a convidou para um almoço em um hotel em Paris. No encontro, Weinstein disse para Emma que iria produzir um filme, que seria filmado na França, inclusive, com uma personagem principal sendo uma mulher. Seria uma adaptação de um livro, segundo o Weinstein, mas ele alegou que não conseguia se lembrar do título. Mas ele prometeu que ele iria dar a ela o papel principal do filme. E ele falou também que aquele livro, que seria a inspiração do filme, estava no quarto do hotel e que ele queria mostrar para ela. Ele então pediu que ela subisse com ele, mas ela falou que precisava ir embora porque ela já estava atrasada para um programa de TV que ela estava apresentando e o Eminem iria estar no programa dela naquela tarde e ela nem tinha escrito ainda suas perguntas, porém o Weinstein implorou para que ela pegasse o livro no quarto com ele e ela acabou concordando de tanto que ele insistiu. Quando eles chegaram ao quarto dele, ela recebeu um telefonema de um dos seus colegas e enquanto isso Weinstein foi para o banheiro e deixou ali a porta do banheiro aberta. Ela falou que imaginou que ele estava lavando as mãos no banheiro, mas quando ela desligou o telefone, ela ouviu o chuveiro ligado no banheiro. Ela achou tudo aquilo muito estranho e do nada o Weinstein saiu nu do banheiro e exigiu que ela se deitasse na cama, dizendo que muitas outras mulheres já tinham feito isso antes com ele. Ela então conseguiu sair do quarto e deixou ele sozinho lá, e um diretor com quem ela estava trabalhando naquele programa de TV confirmou que realmente naquela tarde ela chegou ao estúdio completamente perturbada e contou tudo o que tinha acontecido. Já o Weinstein ficou ligando incansavelmente nas horas seguintes, oferecendo presentes a ela e dizendo que nada tinha acontecido. A Emma, que tinha 30 e poucos anos na época, já era uma atriz bem estabelecida, ficou se perguntando o que aconteceria com mulheres mais jovens e vulneráveis naquela mesma situação em que ela foi colocada. E ao longo de anos, ela disse que ouviu relatos semelhantes de várias pessoas. E ela disse também que todo mundo em Hollywood sabia que o Harvey Weinstein agia dessa forma. Outro incidente aconteceu em uma noite no início dos anos 90, quando a atriz Rosanna Arquette deveria encontrar o Weinstein para jantar no Beverly Hills Hotel, para pegar o roteiro de um novo filme. No hotel, ela foi informada que ela deveria encontrar o Weinstein no andar de cima, no quarto em que ele estava hospedado, e ela conta que quando chegou ao quarto, ele abriu a porta vestindo apenas um roupão branco. E vemos aqui que ele tinha um padrão de comportamento. Ele então disse a ela que seu pescoço estava muito dolorido e que ele precisava de uma massagem, e ela disse a ele que poderia recomendar um bom massagista.
Porém, ele agarrou a mão dela e colocou em seu pescoço. Quando ela tentou puxar a mão e se desvencilhar dele, ele a agarrou novamente e puxou em direção à sua parte íntima. Ela então se afastou e disse que não faria aquilo para ele, e ele disse a ela que ela estava cometendo um grande erro ao rejeitá-lo, porque apenas ele poderia alavancar a sua carreira. Ainda assim, ela negou qualquer avanço dele e foi embora. E de fato, depois que ela rejeitou o Weinstein, sua carreira ficou completamente estagnada. Há outros exemplos do Weinstein usando o mesmo modus operandi, como por exemplo Jessica Bart, uma atriz que conheceu o Weinstein em uma festa do Globo de Ouro em janeiro de 2011. E ela disse que ele a convidou para uma reunião de negócios. E quando ela chegou ao hotel, ele pediu a ela por telefone para ir até o quarto dele. O Weinstein então garantiu a ela que ele simplesmente queria privacidade para falar sobre coisas da sua carreira. E no quarto, ela descobriu que o Weinstein havia pedido champanhe e sushi. Na conversa que se seguiu, ele alternou entre se oferecer para escalar ela em um filme e também exigir uma massagem nua na cama. Ela conta que quando se moveu em direção à porta para sair, o Weinstein disse a ela que ela precisava perder peso para conseguir competir com a Mila Kunis. E aparentemente, em um esforço para convencê-la, ele prometeu uma reunião com uma de suas executivas para ela conseguir um papel em um filme. Ele então deu o número dela, ainda assim ela negou qualquer avanço e saiu do quarto. E quando ela se viu livre daquele homem, ela começou a chorar. E o comportamento do Weinstein afetou profundamente as atividades cotidianas das suas empresas. Aquilo era algo que ele estava acostumado a fazer. Funcionários descreveram que realmente existia um padrão nas reuniões do Weinstein. E todos os funcionários falaram tudo isso sob condição de anonimato, porque, segundo eles, temiam por suas carreiras em Hollywood. E também porque eles haviam assinado cláusulas de confidencialidade em seus contratos de trabalho. Mas um deles disse o seguinte: havia um grande volume desses tipos de reuniões que Harvey Weinstein tinha com aspirantes a atrizes e modelos. Era sempre tarde da noite, geralmente em bares de hotéis ou então em quartos. E para fazer essas mulheres se sentirem mais confortáveis, ele sempre pedia para que no começo da reunião ficasse uma funcionária ou então uma assistente, logo no início da reunião. Então essas funcionárias, elas tinham uma função assim de pote de mel praticamente, para atrair essas mulheres, para fazê-las se sentirem seguras na presença do Weinstein. Mas quando o objetivo era alcançado, quando ele conseguia fazer com que essas mulheres entrassem no quarto de hotel dele, ele dispensava a funcionária e ficava sozinho com a mulher. Um comportamento, no mínimo, inapropriado, ainda que nada ocorresse dentro daquele quarto. Mas sabemos que ocorria muitas coisas, muitas tentativas de abuso e algumas inclusive que ele conseguiu. Então tudo fica ainda pior e mais macabro quando ouvimos todos os relatos dos absurdos que ele proporcionava a essas mulheres. Uma ex-funcionária disse que era frequentemente convidada para participar no início das reuniões e que em muitos casos essas reuniões eram transferidas do dia para a noite ou então dos saguões dos hotéis para os quartos do hotel. E ela disse que a conduta do Weinstein nas reuniões era completamente descarada. E na verdade, o Weinstein, sua equipe jurídica e também sua equipe de relações públicas, por décadas tentaram manter todas essas histórias em segredo. Mas quando tudo começou a vir a público em artigos do The New York Times, com diversas mulheres o denunciando, o Weinstein e seus funcionários começaram a ligar para muitas dessas mulheres oferecendo acordos. Além disso, ele e sua equipe jurídica ameaçaram processar vários meios de comunicação, incluindo o New York Times. Depois que todas essas denúncias vieram à tona, neste artigo do The New York e do The New York Times, os relatos se multiplicaram e envolveram atrizes extremamente famosas. Entre os nomes estão as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne e Léa Seydoux. E elas também vieram a público com histórias bem similares. Todas elas também foram levadas a quartos de hotéis onde estava o Weinstein as esperando e em todas as ocasiões elas alegam que ele tentou contato indesejado com elas. Porém, elas falaram que conseguiram sair do quarto antes que a situação ficasse pior. Após as revelações, o Weinstein foi demitido da sua própria produtora, da Weinstein Company, e expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ele admitiu que seu comportamento causou muita dor, mas descreveu muitas das acusações contra
contra ele como falsas. Seus representantes negaram quaisquer alegações de relação não consensual e que nunca houve atos de retaliação contra as mulheres que o denunciaram. Com tudo isso, em 31 de outubro de 2017, mais de 80 mulheres fizeram denúncias contra Weinstein. As acusações provocaram o início da campanha do Me Too na mídia social. E logo se seguiu uma onda de acusações semelhantes contra outros homens poderosos que também acabaram demitidos, no que foi chamado de efeito Weinstein. Em 25 de maio de 2018, ele foi preso em Nova York, mas foi liberado após pagar uma fiança de $1 milhão e foi obrigado a usar um rastreador eletrônico enquanto aguardava o julgamento. Uma declaração do Departamento de Polícia de Nova York disse que o Weinstein estava sendo acusado de abuso, ato sexual criminoso e má conduta por incidentes envolvendo 2 mulheres diferentes. E logo em seguida ele também foi acusado novamente de abuso em Los Angeles. O Weinstein então enfrentou 2 julgamentos pelas acusações em Nova York e pelas acusações em Los Angeles. Em Nova York, ao todo, ele foi considerado culpado de 2 dos 5 crimes que ele foi acusado e foi condenado por 23 anos de cadeia em 2020. E na Califórnia, ele foi condenado a 16 anos de prisão por abusar de uma mulher em um hotel em Beverly Hills. Porém, em abril desse ano, uma das condenações do Harvey acabou sendo anulada pelo Tribunal Superior de Nova York. Isso com base no argumento de que ele não teve um julgamento justo. Acontece que o Tribunal de Apelações concluiu que os promotores foram autorizados a convocar testemunhas que não faziam parte das acusações contra ele. Essa decisão aponta que o testemunho dessas pessoas significou que o Weinstein foi julgado por comportamentos passados e não apenas pelos crimes de que ele foi acusado. E, com isso, provavelmente ele terá um novo julgamento. Mas essa decisão ainda caberá ao promotor distrital de Manhattan. Já a condenação da Califórnia não foi afetada pela decisão de Nova York, portanto, mesmo com a anulação da condenação de 23 anos, ele continua preso pelas condenações da Califórnia. E em junho de 2022, ele também sofreu 2 acusações de agressão indecente em relação a um suposto incidente ocorrido em Londres, em 96. Porém, em novembro deste ano, 2024, a Justiça de Londres decidiu interromper o processo porque não havia mais uma perspectiva realista de condenação. Bom, então são esses os crimes do Harvey Weinstein, um nome que um dia representou poder e sucesso, mas agora se tornou um símbolo de um dos maiores escândalos da indústria cinematográfica. As vozes que antes estavam caladas finalmente foram ouvidas, e o impacto das suas ações mudou para sempre a forma como Hollywood e o mundo veem o abuso de poder. Mas será que esse é o fim dessa história? Ou apenas o começo de uma nova era de revelações e justiça? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.